Olá pessoal, estou eu aqui de novo, como prometi a vocês, falar e comentar a respeito de meditar um pouco em Salmos, né? Salmo de número 1 e hoje no versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha só, gente, é interessante a comparação que o salmista traz para nós hoje. Tem um valor muito especial, principalmente porque nos momentos em que estamos vivendo, basta olharmos para a humanidade e vamos encontrar o desespero, ruas vazias, grandes centros urbanos realmente abandonados, né? Nós vamos encontrar isso e provavelmente você vai enxergar a insegurança, você vai enxergar a humanidade se alimentando de tanta negatividade. E não só isso, todas as mídias, não importa o modelo delas, televisão, rádio, jornal, a única coisa que eles podem nos informar é a tristeza e tantas outras coisas que nos deixam ansiosos, inquietos, sem contar os rótulos que já deram para nós, né? O rótulo que a humanidade doente hoje vive, da ansiedade, déficit de atenção, hiperativismo, depressão e tantos outros formatos que nos preocupam e principalmente que determinam problemas emocionais, psiquiátricos, comportamentais que hoje, diante dessa situação, talvez pode ainda agravar muito mais. A minha preocupação hoje, nesse ponto de meditação, é exatamente lembrar que diante do caos, diante de toda a situação, precisamos ser exatamente como esta árvore plantada, junto a ribeiros de águas. Como manter firme? Não é fácil. Antes mesmo de toda essa crise acontecer, quantas pessoas estavam desesperadas por causa do desemprego, por causa de alguma enfermidade, por causa da instabilidade e insegurança que gera o mundo todo hoje. Sem pensar nas pessoas que vivem em campos de guerra, né? Países que estão exatamente em crises por conta de guerras e tantas outras coisas. Quando analisamos isso, vamos descobrir exatamente o que a ciência fala a respeito das águas aqui, né? Árvore plantada junto a correntes de águas, a ribeiros, isso mostra exatamente o que a ciência comprova, dizendo que as águas é um sinônimo de fonte de vida. Por isso que as grandes civilizações antigas foram edificadas exatamente em volta de grandes rios, de grandes bacias hidrográficas, exatamente para sobreviver diante da dificuldade. E nós vemos que aqui é uma aplicação prática para a nossa vida, principalmente nesse momento difícil, de insegurança, de desespero, né? Imagina ficar famílias inteiras trancadas dentro de casa, naquele ambiente. Aí, claro, a gente usa aquela desculpa. Não, nós temos que usar a separação social, esse distanciamento social. Eu aqui, ele lá trancado no quarto dele. Tá certo. Passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa uma semana. Imagina lugares que já estão 2 ou 3 semanas em quarentena. Ficar sozinhos, trancados dentro de uma casa, de um quarto. A depressão chega. O sentimento, a vontade de morrer, o desespero, a ansiedade, pânico. Quantas pessoas estão vivendo esses sentimentos nos dias de hoje? Jesus Cristo foi chamado a água viva. Um dia ele fala para a mulher samaritana: quem beber dessa água que sou eu, nunca mais terá sede. Mas em outro texto também nós vamos encontrar que ele é o sol da justiça. Olha só que interessante. Parece o oposto, né, dos elementos, fogo. Engraçado que a própria água é composta de 2 elementos químicos que são interessantes. Um é o hidrogênio e o outro é o oxigênio. Não são muito de andarem juntos, não. Mas quando você tem a combinação dos dois, você tem a água, que alimenta, que sacia a sede, que é uma fonte de vida. E quando Jesus fala que ele é a água viva, que quem bebe dele nunca mais terá sede, você vai descobrir também que o Salmo 23 fala de que o pastor, que é o nosso Deus, ele nos leva e nos guia mansamente a essas águas tranquilas. Isso significa ser tranquilizado por Deus.
nesse momento de correria, de desespero, de ansiedade, é a hora certa de você descansar e deixar Deus cuidar de tudo. Afinal de contas, o que somos nós? Quem somos nós para enfrentar um vírus que é tão pequenininho, mas que consegue matar? Parece uma coisa doida. Entretanto, se nós não confiarmos em Deus e deixar com que Ele esteja diante das situações, nós nos fracassamos. A Bíblia fala a respeito disso, de como ser bem-sucedido no momento de dificuldade. Estar plantado junto a um rio e não deixar, significa não deixar a peteca cair, tá, gente? Não é fácil. Pessoas mostrando as dificuldades de estar dentro de casa, o que eles tentam fazer para se adequar, se adaptar, com as crianças que estão sem estudar, que não têm o que fazer muitas vezes dentro de casa, e tantas outras dificuldades. Nessa hora, é o momento de nós, como falei ontem, como falei esses dias, é tirar o tempo para nós, para nossa família, para cuidar daquilo que é bom, para cuidar daquilo que é excelente, para cuidar da melhor coisa que Deus nos deu, nossa família. E o mais gostoso disso tudo é entender que Ele deixa versículos bíblicos para nos fortalecer uma saúde mental, uma saúde emocional que devemos ter agora durante esse momento de estar trancados dentro de casa. Como se dar bem, como sair bem, como viver bem. E o versículo nos fala exatamente isso. Para que consigamos vencer este momento de dificuldade, coloca algumas coisas que são importantes. Primeiro, precisamos nos agarrar em Deus, não é verdade? Estar plantado junto a ribeiros de água. E se Ele é esse rio de água viva que jorra dentro de nós, que nos dá um fortalecimento, que inclusive cientificamente, biologicamente, nós entendemos o quê? Que estar plantado perto de ribeiros fazem com que as raízes se fortaleçam, sejam realmente fortalecidas e que com maior facilidade toda a seiva e todos os minerais que estão na terra faça uma distribuição mais rápida e mais certeira por todo o tronco da árvore que chega até as folhas. As folhas fortalecidas, claro, não vai cair. Isso significa que quanto mais agarrados em Deus nós estamos, isso também nos torna mais fortes. O que significa ser agarrados em Deus? Significa que nós estamos firmes. Não só não entristecendo, não deixando a peteca cair, como nós falamos aí. Então há necessidade de nós permitirmos que Deus cuide de tudo por nós. Basta você ligar a televisão, você vai ver ruas isoladas, você vai ver pessoas comentando a respeito de quem morreu por causa da doença, ou o que ele está sentindo preso dentro de casa. Olha o desespero que todo o noticiário está passando. O máximo de coisa boa que aparece é alguém dizendo que uma lei foi otorgada para tentar te ajudar financeiramente. Mas isso não é tudo. Não é só isso. A humanidade precisa de um conforto emocional, mental, espiritual, para que ele consiga prevalecer firme até o final desse período. Muita gente já tem falado em suicídio. Muita gente já tem falado em querer morrer. Muitos já estão entrando em pânico, porque não sabem o que vai ser daqui para frente. Lembra que a árvore tem 3 partes importantes: raiz, tronco e folhas. E a raiz que leva exatamente tudo que está ali, os minérios, a água que está ali alimentando junto com esses minerais a raiz dessa árvore, vai levar toda essa seiva para as folhas e vai passar por todo o tronco. Isso tem um simbolismo interessante. A árvore é dividida em 3 partes, assim como nós também. Nós somos corpo, alma e espírito. E não é à toa que Deus deixa esse simbolismo na Bíblia para representar nós que somos seres humanos, que temos sentimentos, temos o nosso corpo físico que padece com enfermidades e tem o lado espiritual que também precisamos ser alimentados e fortalecidos. Então, juntos, ao lado de, ou quem sabe enxergar. Nós não estamos só plantados ao lado do ribeiro que é Jesus. Nós estamos nele, plantados nele. E aquele que é plantado nele recebe a seiva que ele tem para nós, que é a sua própria palavra, que nos fortalece, que nos dá forças, que nos anima. E é o que nós estamos precisando nesses dias. É conseguir enxergar algo positivo, ou tudo positivo, se preferir. Isso é preferência, né? Conseguir enxergar tudo positivo no meio de tanta coisa negativa. Afinal de contas, se Deus está permitindo que a humanidade passe por isso, é porque Ele tem algo para nos ensinar diante de todas as circunstâncias.
E quando nós enxergamos assim, a Bíblia fala que nós morremos com sua morte. Porque Deus também é Pai, é Filho e Espírito Santo. Essas três partes divinas, ou seja, esse Deus triuno, está agindo plenamente em nossa plenitude. O que significa isso? Deus Pai, Ele nos fortalece. Ele busca em nós esse sentimento verdadeiro para nos tornarmos verdadeiros adoradores. Além disso, o Filho que morreu na cruz do Calvário por nós, foi morto e enterrado. Isso significa que com Ele fomos enterrados lá, fomos plantados. E hoje nós damos frutos, porque Ele nos fortalece, porque o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, Ele trabalha exatamente na nossa alma para nos curar, para nos sarar e trazer para nós aquilo que nós precisamos, um fortalecimento para uma vitória do dia a dia. E olha só que interessante. Se nós pararmos para analisar em quantas coisas temos que prestar atenção nesse momento difícil. Com Ele podemos saltar as muralhas da incredulidade, passar no meio do exército de vírus contaminante e fazer o nosso real inimigo bater retirada. O próprio medo, que é um espírito mau que nos desarma a cada dia. Não digo isso para sairmos nas ruas aí desobedecendo às ordens dos nossos governantes e nem da Secretaria de Saúde. Não, não é isso não.